Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa um pouquinho estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que Kardec preparou com tanto carinho, para que nós, espíritas, tivéssemos um norte, uma explicação de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui e o que precisamos fazer para sair daqui. Antes de começar a palestra, eu faço um ressalvo: nunca esteja no conforto. Agora há pouco a gente estava na confraternização, final do curso, entrando de férias, todo mundo na felicidade, eu brincando, seu Paulo, esse ano o Frederico foi bonzinho, desde outubro que eu peguei férias, de outubro vou fazer palestra agora só o ano que vem, ainda brinquei saindo da sala, vamos trabalhar que está na hora de começar o trabalho lá na frente. Saindo da sala, cheguei para mim assim: a palestra hoje é sua. Não foi, seu Paulo? Desse jeito, a palestra hoje é sua. Faz, assim, de última hora, a gente está precisando. Faz, né, seu Paulo? Porque não é por causa que o seu Paulo está cobrando, não, é porque alguém lá em cima cobrou. Estava muito acomodado, tem dívida para resgatar, está desde outubro sem vir fazer palestra no Eurípides Barçanufo, tem alguma coisa errada, está vivendo uma vida que esse menino não tem. E o tema de hoje, um tema muito legal. Antes de aceitar, é claro que eu fui lá ler, né, o tema. Eu falei assim: não, pera, deixa eu beber água. Aí fui lá no fundo, escondido, vi o tema, falei: não, pode. O tema de hoje, que vai falar, já está no capítulo 8 do Evangelho, o capítulo Bem-aventurados os puros de coração. Um capítulo dedicado para os puros de coração, sabendo que nós somos ainda tão impuros, tão imperfeitos, trazemos conosco tantos vícios, tantos costumes negativos. Por que Kardec prepararia um capítulo dedicado à bem-aventurança do Cristo, quando ele disse: bem-aventurados os puros de coração? Faz parte lá do Sermão do Monte, de quando Cristo trouxe as bem-aventuranças. Um capítulo todo dedicado a quem nós não somos. Esse é o caminho do que a gente deve fazer para sair daqui. Sobretudo dessa leitura que vem falar da verdadeira pureza e as mãos não lavadas. É preciso, antes de começar a leitura, que é extraída lá da Bíblia, do Evangelho de Mateus, um evangelista muito criterioso, que traz à risca a palavra, até mesmo nas palavras difíceis, que até mesmo de traduzir da linguagem antiga para o português, Mateus era muito categórico na escrita. É preciso que entendamos da onde vem esse costume das mãos não lavadas, que a leitura vai falar. Porque afinal, aqui se encontrava Jesus, os apóstolos, junto aos fariseus, para um jantar. Um momento de acolhida da família. Afinal, nós, em nossas casas, o momento do jantar é o momento onde está a família toda reunida, porque em geral, é claro que a gente não pode generalizar, mas em geral é o momento que está todo mundo em casa, porque de dia um está trabalhando, o outro está na escola, mas à noite, aquele momentinho dedicado ao jantar da noite é a hora que todo mundo está em casa, então momento familiar. Por isso a gente vê tão relatado na Bíblia jantares. É muito difícil você escutar na Bíblia assim, Jesus num almoço com os fariseus. Não, mas num jantar, porque era um momento familiar, era um momento de convidar. Geralmente quando a gente vai convidar para casa da gente, a gente convida para um jantar também. Vamos jantar lá em casa. E aí a gente prepara algo especial. É preciso, antes de eu entender esse costume, que eu entenda leis. Primeiro eu entender a lei dos homens. Mesmo aquela lei implícita, aquela que não quer dizer de eu matar o outro, se isso vai para a cadeia ou não vai, de eu roubar, se vai para a cadeia ou não vai, daquela lei natural, que o homem criou para o seu costume. Por exemplo, que a gente precisa dormir, isso é uma coisa natural, veio da nossa natureza, mas quem falou que era à noite? Quem falou que era só de noite que tinha que dormir e de dia eu não podia dormir? Quem estabeleceu que a gente deveria dormir 8 horas por dia para descansar? Quem estabeleceu que era preciso eu seguir horas? Um calendário, um ano.
foi necessário para que pudéssemos organizar a nossa vida. Afinal, imagina a gente está vivendo hoje, vamos perguntar para o outro, que dia que é hoje? Fala, não sei, dia? O que é dia? Que horas são? Ah, sei lá, eu sei que o sol foi embora, porque assim a gente era no período das trevas do conhecimento, quando aqui chegamos ainda em mundo primitivo. Esse estabelecimento foi estabelecido para atender causas naturais, porém, outros costumes são entendidos para evitar que essas causas naturais virem doenças. Por exemplo, dormir muito à noite, dormir essas 8 horas, é necessário para evitar o estresse, para evitar o cansaço mental. E lavar as mãos antes da refeição, um hábito de higiene. Afinal, um povo agrário, um povo que não tinha saneamento básico, não tinha ainda coisas que a gente tem hoje, por exemplo, sabonete, ir lá na farmácia comprar um álcool em gel, não tinha isso na época. Era preciso que eu lavasse as mãos antes de comer. Até mesmo na lei mosaica, porque a gente sabe que quando Moisés doutrinou as leis divinas, ele acrescentou tantas outras. Eu mesmo aqui estive falando, quando a gente falou sobre Moisés, no comecinho do Evangelho, que ele incluiu várias leis para atender essas causas naturais. Por exemplo, não comer carne de porco. Não tem nada de divino ou de religioso nisso, apesar de que hoje várias religiões ainda seguem essa definição de Moisés. Mas por quê? O povo da época comia carne crua, muitas das vezes mal passada, o porco era criado junto da onde o pessoal fazia as necessidades, porque não tinha saneamento, então tinha muita doença que vinha da carne de porco. Então eu corto a carne de porco falando que foi Deus que mandou e meu povo não morre. É uma saída muito eficaz. É um controle muito eficaz para um povo na época que acreditava no Deus que manda dilúvio, que dizima a população, Deus temeroso, um Deus que eu deveria temer. Então, o costume de lavar as mãos é um costume para preservação. E aí, esses escribas e fariseus, começa assim a leitura que foi extraída da Bíblia: tendo vindo de Jerusalém, se aproximam de Jesus dizendo: porque os vossos discípulos, olha a tentação deles contra Jesus, porque o pessoal que você escolheu para ser discípulo, para serem as pessoas que vão carregar a tua palavra, porque eles violam a tradição dos antigos. Na iniciativa de eu tentar Jesus, para que Jesus se contradiga, para que eu prove que ele não é o Messias. Porque esse era o interesse dos religiosos da época, dos escribas, que eram os inteligentes, quem estudava, dos fariseus, que era o povo religioso da época, do costume judaico. Vou tentar Jesus, e assim eu provo que ele não é o Salvador, ele não é o Messias. Porque vossos discípulos violam a tradição dos antigos, eles não lavam as mãos ao se alimentar. Eles não chegaram a lavar as mãos. Aí a gente lembra lá de quando a gente era menino, que a gente ia comer, a mãe da gente fala assim: vai lavar a mão. Ah, mãe, mas eu não peguei nada sujo não. Vai lavar a mão, menino. É assim, não é? Por que eles não lavaram a mão? É um costume tradicional dos antigos, é um costume religioso, eu tenho que fazer. Então Jesus lhes responde: porque vós mesmos transgredis os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque afinal tinha 10 mandamentos. Jesus disse que não veio para destruir a lei. Ele não veio para destruir a lei mosaica. Ele veio para fazer com que ela fosse cumprida, resumindo inclusive os mandamentos. E ele pergunta para os fariseus: por que vocês não respeitam as leis divinas? Vocês mesmos as transgridem. Por quê? O primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Inclusive Jesus resumiu os dois, os 10 mandamentos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E mais à frente Jesus ainda resume: amai aos outros como eu vos amei. Uma prova de que o amor é o caminho, o amor é o maior mandamento. E quando esses fariseus vão perguntar para tentar Jesus, de certa forma eles não estão julgando os apóstolos, julgando os discípulos do Cristo como transgressores de lei, como pessoas impuras. Se eu estou julgando, eu não posso estar amando. Eu não vou julgar quem eu amo. É aquela mãe que o filho faz coisa errada,
ele judia dela, ele faz ela sofrer, ela chora por causa dele, mas é o neném da mamãe, não tem jeito, é meu filho, foi eu que criei. É aquele namorado que fecha o olho e não esquece que a namorada dele é nervosa. É aquela menina que fecha o olho e esquece que o namorado dela, ele fala alto, ele briga demais. Não, é uma maravilha. A mãe dela fala assim, ó, esse menino não serve para você, não presta. Ela fala, não mãe, mas eu gosto tanto dele, ele é tão bonzinho. Porque o amor faz com que a gente esqueça dos defeitos. Então se eu estou procurando defeito é porque eu não estou amando, fica aí o detalhe. O pessoal já começou a rir ali por ali, uns cutucar o outro, vai aí, ó. O amor faz com que esqueçamos os defeitos. Não estou querendo dizer que a gente tem que ter muito defeito, não, que a gente tem que trabalhar os nossos defeitos, viu pessoal? Não deixar a toalha molhada em cima da cama, né? Não reclamar se a comida queimou, se faltou dinheiro para ir para o salão, ou se gastou muito dinheiro no salão. Tudo brincadeira. Mas a questão é que o que Jesus queria dizer é o seguinte: do que importa se a mão não está lavada com eu estar seguindo ou não a lei de Deus? Porque o máximo que poderia acontecer com os apóstolos era se contaminarem, pegar uma infecção alimentar, passar aí, já estrear o que os médicos de hoje receitam para todo mundo quando começa a passar mal, não é? Começar a virose. E aí Jesus acrescenta mais, porque Deus disse, honrai o teu pai e a tua mãe, e é esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis, qualquer um que disser a seu pai ou sua mãe, toda a oferta que eu faço a Deus, te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará o seu pai ou sua mãe. Dessa maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, olha a palavra que Jesus usa, hipócritas. Profetizou bem Isaías, Jesus buscou lá o profeta Isaías, quando diz, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Isaías, quando define para o seu povo, um governante, um legislador, define para o seu povo que era necessário honrar a ele, porque ele trazia as promessas feitas a Abraão, por Deus, da terra prometida, do povo, de Isaac, de Jacó e por aí vai. O povo falava que estava seguindo, mas no coração fazia tudo diferente. Aí eu faço um parêntese, a diferença do povo daquela época, dos seguidores, dessas pessoas que seguiam e diziam estar seguindo, mas não estavam, para nós de hoje, qual é? A diferença são só os milênios. Não adianta que a gente venha no centro, escute a palavra, escute o palestrante, escute o curso, tome passe, bebo água fluida, levo água fluidificada para casa, leio o livro espírita, venho em toda reunião, mas em casa eu sou grosso com a minha esposa, eu sou condescendente com os erros dos meus filhos, não corrijo eles dos vícios, do egoísmo. No trabalho eu sou ruim com todo mundo, quero brigar com todo mundo. Na escola eu falo mal da professora, não quero escutar as aulas, não quero assistir às aulas. Mas no centro eu sou a ovelhinha, que está escutando o pastor, o pastorado, o presidente. Aí não importa em qual religião que você esteja, na casa de Deus a coisa muda. E aqui eu não faço a apologia para julgarmos o irmão, para julgarmos aquele que está do lado e falar assim, aí ó, você está vindo no centro, mas chega lá em casa é um cavalo. Você vem no centro, mas chega lá em casa judia das crianças. Não é a julgação dos outros, porque o começo da leitura já nos previne dessa julgação. É a julgação de nós mesmos. O que fazemos da porta para fora? De quando saímos daqui, saímos com as mãos limpas ou com as mãos sujas? Eu nunca vi ninguém na frente do médico, principalmente do nutricionista, falar assim, não, mas eu como só batata frita,
Eu estou comendo só hambúrguer, o médico está lá falando assim, você está infartando, a veia do coração está entupida. Mas eu, com essa dieta que eu faço, só como legume, verdura, fruta. Ninguém se entrega. Por isso que quando a gente chega aqui, o nosso defeito fica lá de fora. Porque aqui eu preciso mostrar, não, o Jefferson é um cara perfeito, não faz nada errado não. Se não fizesse, a gente não estava aqui. Se está aqui na terra, você não está escrevendo carta consolando mãe, não está ajudando os pobres, em detrimento de você mesmo, não é um Chico, não é a Madre Teresa, meu amigo, é por resgate. Estamos aqui resgatando os nossos defeitos. Então temos defeitos, só não podemos esquecermos deles. Antes de eu julgar o outro, se ele lavou ou não a mão, que lavar a mão aqui no caso é mais uma parábola, é mais uma alegoria em questão de respeito, é preciso que eu entenda se eu estou respeitando. Porque a lei não é difícil de seguir, não é difícil de seguir. Afinal, aqui a gente tem tantas leis. O Código Civil, as leis do nosso país estão muito bem escritas, estão de fácil acesso, principalmente hoje que a gente tem internet, e mesmo assim a gente insiste ainda em transgredir algumas. Porque eu estou com pressa, eu preciso parar na faixa de pedestre, porque senão eu vou atrasar para minha consulta no médico. Mas eu liguei o pisca-alerta do carro, eu não posso parar no meio da rua para meus filhos descer e entrar na escola? Na lei está escrito que não, mas é rapidinho. Eu não posso usar a vaga do cadeirante? É só 5 minutinhos, não tem nenhum cadeirante por aqui. São transgressões de leis humanas, que a gente transgride colocando que a gente é um minutinho, que eu estou com pressa. E a lei de Deus, que a gente transgride colocando desculpas ainda maiores. Eu não amo o meu próximo, mas também eu sou um espírito imperfeito. Eu estou aqui para resgate. Somos todos impuros, todo mundo tem defeito. A gente falou disso na penúltima aula, na última aula de conteúdo do curso, que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, da mesma forma que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. A lei de Deus, se a nossa lei humana a gente descumpre, mas é fácil acesso, a de Deus é mais fácil ainda. Porque quando era Moisés, era 10 mandamentos. Jesus veio e resumiu na palavra amor. Kardec veio e explicou como é que esse amor seria. Porque às vezes a pessoa pensa, não, Jesus deixou muito vago. Amar o próximo como eu vos amei. Mas assim, sei lá, e se ele não me amou do jeito que eu estou pensando, eu não estava aqui para ver? A gente vai arrumando as desculpinhas. E aí Kardec traz na literatura espírita, no compêndio das 5 obras mais as obras póstumas, a explicação desse amor. Porque afinal, em toda página do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver a explicação para o que Jesus quis dizer com amor. A palavra caridade. Que sejamos caridosos. A melhor forma de eu praticar esse amor com o meu próximo é a caridade. E se nós espíritas, que temos essa explicação toda, livros disponíveis, escuto aqui no centro, vejo falar, vou no curso, escuto também, está escrito no mural, e não sei mais aonde, fora da caridade não há salvação, vai voltar. Voltou, está aqui no slide, olha, não vai voltar na tintura, mas voltou no slide. Fora da caridade não há salvação. Eu vejo toda quarta, todo domingo, e toda vez que eu venho no centro está lá escrito, mas eu não ponho em prática. Eu sou o mesmo que escuta as leis da terra e não estou pondo em prática. Se aqui eu sou criminoso por não estar cumprindo a lei, com Deus estamos sendo desrespeitosos. Porque não conhecer, por mais que não atenua, mas mesmo assim me julga. Porque afinal eu posso sair de casa com um revólver e matar uma pessoa. O juiz chega e fala assim, mas você matar é errado, está na lei que não pode. Ele fala assim, eu não sabia, ninguém me explicou. Ele vai ficar fora da cadeia? Ele vai se livrar? De maneira nenhuma, porque a lei está lá para ser cumprida, não interessa se você conhece ou desconhece, a lei existe para que nós vivêssemos, para que nós vivamos em harmonia.
A lei de Deus é muito mais implícita, é muito mais arraigada em nós, porque trazemos ela da nossa criação. Afinal, o instinto de evolução, o instinto do conhecimento veio conosco desde a criação. Deus nos criou para que crescêssemos e evoluíssemos. Estou falando moralmente. Isso veio conosco desde a idade primitiva. Por isso é que os homens das cavernas descobriram o fogo, descobriram como trabalhar com madeira, como fundir o aço, a busca pelo conhecimento. E nós, apesar de vivermos numa era de tecnologia, não perdemos isso. A busca pela evolução está dentro de nós, por mais que fechemos os olhos para não ver. E a religião? O centro espírita, a igreja evangélica, a igreja católica, o bandista, seja qual for, o intuito dela é nos elevar, é nos ajudar nesse progresso. Porque qualquer coisa que esteja dentro da religião, que não seja no intuito do progresso do homem, do progresso moral, de amor ao próximo, de amor a Deus, de evolução moral e espiritual, se não tem isso, pode deixar de lado. Kardec nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O conhecimento está aí, às vezes a gente já tem, está faltando pôr em prática. Porque afinal, nós já somos imperfeitos, já estamos nessa caminhada há muito tempo. Ninguém que está aqui começou nessa vida, ninguém que está sentado nesse banco, ninguém que vive nessa terra começou nessa vida. Nós não estamos na nossa primeira encarnação, já temos uma evolução. Quantas eu vou gastar para sair daqui? Não estou querendo dizer para sair aqui do centro e ir para casa, não. Estou querendo dizer quantas eu vou gastar para deixar de sofrer. Já que eu sou eterno, lá no centro falou que meu espírito não morre, vou deixar para as próximas encarnações, vou parcelar mais um pouquinho meus erros. Vou chegar em Deus e falar assim: ó, passa no crédito em 12 vezes para mim, porque eu estou com preguiça de evoluir. Quantas encarnações eu vou gastar para entender que é muito pequeno o que a gente está fazendo hoje, em razão do quanto a gente deve, em razão do tamanho da nossa dívida por estarmos aqui. Jesus assevera que toda a planta que o meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, o egoísmo, o ódio, a maldade, coisas que Deus não plantou, que a gente sabe que o livre-arbítrio nos permite experimentar, vai ser arrancada pela raiz, quer nós queiramos, quer não. Porque se eu trabalho, se eu faço a caridade, se eu tenho amor, eu estou lavando as minhas mãos, no sentido de tirar a sujeira. Não é aquela de: eu estou lavando minhas mãos para você, não vou me importar mais. Eu estou tirando a sujeira, é a minha mão lavada, e estou indo mais puro. Estou lavando não só a mão, mas a alma, o espírito. Mas se eu não estou fazendo, vai chegar um momento que eu vou ser um importuno tão grande para alguém ou para mim mesmo, que eu vou ser obrigado a fazer. E se eu estou achando que o meu sofrimento de agora é muito, o dessa que vai ser obrigatória, dessa que eu deixei e acumulei, vai ser pior. Então, se a gente não quer sofrer mais do que está sofrendo, que a gente passe a encarar o sofrimento com alegria, como oportunidade do crescimento, para que quando a gente encontrar com Jesus, porque tem muita gente esperando o juízo final, o dia que Jesus vai separar o joio do trigo, uns para a direita, outros para a esquerda, e a gente esquece que esse momento acontece todo dia. Na hora que a gente deita o travesseiro na cama para dormir, e que o sono não vem, porque os erros do dia estão falando mais alto, as coisas ruins que eu fiz está batendo doído aqui no coração, é o juízo final acontecendo no dia, acontecendo na hora, falando assim: fez errado. É a reforma íntima que Santo Agostinho nos propõe que façamos todo dia. O que eu fiz de bom, para que eu possa fazer mais. O que eu fiz de ruim, para que eu nunca mais torne a fazer. É o juízo final acontecendo todo dia. É o que, quando eu chegar do lado de lá, quando eu chegar no plano espiritual, quem vai me falar se eu vou para um lugar bom ou ruim vai ser eu mesmo. E na maioria das vezes com vergonha, morrendo de vergonha pelo pouco que eu fiz. Saiu a pergunta hoje no encerramento do curso: todo mundo vai para o umbral? A gente não tem essa resposta, mas eu espero que não. Foi uma brincadeira que a gente fez, a gente espera que não, porque afinal ninguém quer sofrer, ninguém quer conviver com a dor, porque o pouquinho que a gente experimenta aqui já é demais.
Para nós é demais. E Deus ainda nos permite experimentar um pouquinho do que a gente fez para o outro. Um pouquinho só das coisas ruins que a gente fez para o outro. Porque se a gente fosse experimentar tudo, aí a gente não ia dar conta mesmo não. O erro é a gente acreditar que o sofrimento só vai vir depois da morte. É acreditar no inferno ou no céu. Que, se eu fiz coisa boa, eu vou para o céu. Se eu fiz coisa ruim, eu vou para o inferno para sempre. Então que se dane. Já fiz coisa ruim quando eu era mais novo, não adianta eu fazer agora. O umbral acontece aqui e agora. Ele está aqui na terra. As condições que vivemos aqui. Não precisa a gente esperar o inferno com o demoninho, o fogo e o chicote. Já estamos passando pelo sofrimento. Também não precisa eu esperar o marasmo do céu. Porque se é para eu ser feliz, não precisa ser lá. Pode começar aqui e agora. Se aqui e agora eu sou feliz, mesmo com as dores, e encaro elas com alegria, quando eu chegar de lá, não importa para onde eu for. Eu vou querer trabalhar e falar assim, manda mais. Porque assim eu alcanço as esferas superiores. Que a gente possa ir com esse sentimento para casa, sobretudo esse mês, que as pessoas se tornam ainda mais caridosas, porque no Natal o nosso coração fica tocado com o espírito natalino, para que possamos praticar ainda mais o amor e a caridade. Que Jesus, que Deus possa nos abençoar cada dia mais, que assim seja.